então vamos só. O que é que vocês podem fazer hoje? Isto devem começar pela blacklist. A blacklist é o que é basicamente vocês não deixarem fazer forward do tráfego, a não ser que esteja numa lista de IPs permitidos. Como é que vocês fazem isso? Portanto, antes de mais, depois eu já ajudei, acho que era o Francisco, que ainda não sabia se tinha tudo bem a funcionar. Mas, portanto, aqui o que é que vocês têm que ter? Entram na máquina do Floodlight, fazem um SSH para o Mininet, que eu aqui tenho que fazer outra vez. Porque eu não tenho o Mininet a correr. Tenho que pôr o Mininet a correr. Onde é que está o Mininet? Por isso é que aquilo ali não está. No terminal diz que está desligado. Pronto, tem que ter o Mininet a correr, fazer aqui o SSH com o IP que for o IP da máquina do Mininet, que podem ver aqui quando ela arrancar com o IF, com o comando ifconfig. Ok, não se vê, então, mas isto não está bem. Está bem porque está a outra janela, ok. Mas isto é você, a password é o login é Mininet, a password é Mininet. Depois fazem ifconfig, vem o endereço. Eu estou só a verificar se é o mesmo. Em princípio isto normalmente vai mantendo-se o mesmo, continua a ser o 172.18.211.8. Portanto é só fazer aqui o SSH. Password é Mininet, é igual ao user, portanto tem que pôr aqui o utilizador. E entram no Mininet e pronto. A outra máquina fica lá só a correr quietinha. Depois tem aqui um terminal se precisar para outra coisa qualquer, mas eu agora até vou fechá-lo. Arrancam com o Floodlight fazendo aqui o run, ou escolhendo aqui o Floodlight Launch, ou acho que eles carregarem aqui no play também fazem a mesma coisa. Faz aquela primeira opção que está lá. Ele manda aqui estas mensagens todas. Algures está a nossa, do nosso controlador. Não sei se já apareceu, se não. Não, ainda não. Já começou aqui o Switch Manager, que é o que recebe as ligações dos switches. Está à escuta de switch no porto 6653. Ok, depois Topology Manager vai estar aqui a enviar coisas. Está aqui o nosso módulo, que já começou também. Os nossos logs aparecem sempre com esta informação, que é o nome do nosso módulo. E agora o Link Discovery vai começar a enviar LDPs para descobrir a topologia. Vocês também podem vir aqui abrir o User Interface no localhost 8080 User Interface Pages Index. Dá para ver a topologia e dá para verem depois também quais é que são as... Agora não há topologia nenhuma porque eu ainda não ligo a Mininet. E depois dá para ver aqui nos switches ou aqui na topologia pondo o rato em cima quais é que são as regras que lá estão instaladas. Pronto. Ui, estou aqui um erro qualquer. Deixa-me ver aqui. Isto eventualmente também é porque não há nenhuma simulação a ocorrer ainda. Pronto. Aqui no Mininet, já ver se está aqui o comando para arrancar ainda. Estão os TCP dumps, que também dá jeito. Pronto. Coisas que são precisas. Este menos não tem nada a ver com o Mininet, é só porque nós estamos a usar o SSH com o menos Y para podermos abrir programas com parte gráfica nesta máquina do Mininet. Essa parte gráfica ser mostrada no Ubuntu onde está o Floodlight. Depois, a partir daqui, é que é mesmo o comando do Mininet. MN Mininet, isto tem que ser corrido como super user. Também por isso é que temos que pôr o "-e", porque senão as coisas de super user não apareciam do outro lado da parte gráfica. Criar uma topologia. Aqui eu estou a criar esta árvore com um switch que é raiz e depois tem 2 switches pendurados lá.
vocês ao início até podem ver lá no Mininet, no site do Mininet, mas até podem pôr só um switch com 2 hosts. Quando têm mais do que um switch, tenham atenção que no funcionamento disto é diferente, porque quando temos mais que 2 switches, vocês recebem pacotes de vários switches, ou seja, na mesma comunicação vocês recebem pacotes de vários switches diferentes. Isto é para abrir automaticamente terminais para todos os hosts da topologia e também para os switches. Isto é dizer onde é que está o controlador com o respectivo porto. E isto é para usarmos o OpenFlow 1.3, senão ele nesta versão mais recente do Mininet iria utilizar o OpenFlow 1.5 e havia aqui algumas coisas que tinham que ser feitas de outra forma e portanto ia dar aqui alguns erros ao início porque há aqui pormenores que já são diferentes. Okay? O código aqui está feito para a 1.3 que era a que havia mais suporte em hardware até há bem pouco tempo, agora já começam a haver também as switches em hardware que têm 1.5. Mas convém usarem ali o 1.3, portanto, com aquele comando. Eu vou só abrir aqui uma simulação, porque isto está a correr. Pronto, aqui, a partir do momento em que pomos isto a correr, ele vai abrir ligações aqui com os switches, que são 3 neste caso, uma vez que aquilo é de tal topologia que tem um switch raiz e 2 switches folha, e depois tem 4 hosts, que é 2 hosts pendurados em cada um dos switches folha. Ok? E ele há de ter negociado isto para o OpenFlow 1.3, exatamente, nós pedimos para fazer 1.3. E depois é que temos aqui as ligações dos switches que estão todos na mesma máquina, que é a máquina do Mininet, cada um com o seu porto. Estes pacotes LDP ele vai usá-los aqui para depois aqui no Topology Manager conseguir descobrir que existe esta topologia com 3 switches. Pronto, e isto é o tal setup que eu estava a dizer. Depois vocês têm aqui os vários hosts e podem fazer pings entre eles. No primeiro passo, o que é que vai acontecer? Se vocês depois tiverem, por exemplo, o H3 numa blacklist, vocês, quando fazem um ping de qualquer host para o H3, não vai funcionar. Okay? Pronto. E como é que vocês onde é que vocês começam a fazer isso? Portanto, isto como está agora, o que é que acontece? Vocês, quando fazem um ping, eu vou fazer aqui uns pings só para aparecerem os hosts no... Vou fazer um ping deste para o 2. 10. Isto é sempre 10.0.0, depois o número do host. Vou fazer deste para o 2. Vou fazer deste para todos, que é para aparecerem todos lá na topologia, só para nós termos ali uma figura da topologia. Vou fazer para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Não há 5, esqueçam, só para o 4. Okay? Como não há, está dado Destination Roster Reachable, que é o que é suposto. Pronto. Estão a ver aqui, isto aqui é código nosso, que isto é deste switch commands. Estes logs que estão aqui estão no switch commands. Se vocês não quiserem ter este... Sim. Não mandou, deu unreachable. Estava a dar unreachable. Tá, aqui é o próprio está a dizer unreachable. Pronto, e se vocês não quiserem ter estes logs aqui todos, depois podem ir lá comentar esta linha. Mas isto está a dizer... Porque neste momento nós estamos a instalar regras, ou seja, isto está tudo a ser feito através do controlador. Por isso é que também temos aqui estas mensagens todas. Porque cada pacote daqueles do ping é recebido, chega ao switch. Deixa eu só mostrar-vos aqui na topologia. Eu agora já deve ter aqui os hosts. Pronto, a topologia é isto, estão a ver? Tem aqui uma raiz, é uma árvorezinha assim. Isto não se aguenta. Tem esta árvorezinha assim, certo? E portanto, se eu estiver a falar deste switch para este switch, isto não sai daqui. Deste host para este host, isto não sai daqui. Se eu estiver a falar deste para este, não sai daqui. Mas quando falo de qualquer um destes para dois destes, isto passa por este caminho todo. O que é que está a acontecer? O código como está feito, quando eu estava a fazer os pingos daqui, para o 2, quando o pacote chega aqui, a única regra que cá está é esta, que é, não tem match nenhum e a action é mandar para o controlador. Portanto, todos os pacotes batem certo com aquilo e todos os pacotes vão parar ao controlador. Portanto, o primeiro pacote que vem é um ARP, vai ao controlador, o controlador vai receber aquilo no pacotinho,
que é aqui que vai parar aqui esta função, como é o process packetting message. Portanto, isto entra aqui dentro, ele vai aqui buscar o pacote, vai buscar o source MAC e o destination MAC. Se forem nulos, vai criar um com none. Depois, isto é para... não é aqui o caso porque ele não vai ter, mas era para ignorar frames que tivessem a ver com o spanning tree. Isto ficou aqui porque isto foi feito a partir do exemplo que estava aqui e eu deixei. Se fosse um switch real, iriam aparecer frames destas. Nos de software, aquilo não está por omissão, e ainda por cima a serem controlados por OpenFlow, eles não têm esta coisa da spanning tree a funcionar. Pronto. E aqui, que é o que interessa, que é tudo o que não seja broadcast, okay? Se for um endereço unicast, para isso ele está a fazer um AND. Isto é um AND com bit a bit. E isto está a fazer um AND bit a bit, porquê? Porque todos os endereços que são unicast têm aqui este bit a 1. Ok? E portanto, no caso de ser porquê? Porque os broadcasts eu quero que ele faça o que faz normalmente. Ok? Pronto, neste momento nós deixámos isto a normal, no código que eu vos dei estava flood. Que é flood, o que acontece é, portanto, no pacote do ping, quando é o ARP, não entra aqui, porque o ARP não é um endereço unicast, é um FFFF, portanto não entra aqui e vai ser enviado para toda a gente, que é o que é suposto. E nós nem sequer fazemos nada aqui. É o switch lá do Mininet que faz isso sozinho, porque nós aqui não fazemos nada com esse pacote. E portanto ele vai fazer o normal. Se for um endereço unicast, nós vamos parar aqui. E neste momento o que ele está a fazer o Mac Learning também normal. Mas nós recebemos o pacote e depois chamamos este switch command send packet out, que é o que está a mandar aqui estas mensagens nos logos. Ok? E não há regra nenhuma, ou seja, vem um pacote e depois o que isto faz é, pega no pacote que eu recebi, cria uma outra mensagem que é um packet out. Portanto, eu recebo, isto funciona assim, o switch recebe um pacote e depois envia o pacote ao controlador. Envia o pacote ao controlador dentro de uma mensagem OpenFlow que se chama packet in. Okay? Essa mensagem, que é o que nós começamos a descascar aqui em cima. Okay? Portanto, usando aqui esta classe, estão a ver? Nós vamos buscar aqui o payload do packet in, que neste caso é um pacote Ethernet. É sempre um pacote Ethernet aqui no vosso caso. Depois, dentro do pacote Ethernet, eu tenho um pacote IP. Ok? E depois dentro do pacote IP tem um pacote TCP ou UDP, que é o que vos vai interessar, é até ao nível que vocês vão aqui depois para a frente, quando tiverem a fazer a parte das estatísticas do TCP. Ok? Portanto, aqui vocês sacam o pacote, depois conseguem fazer tudo com este pacote. Neste caso, só estamos preocupados ainda em fazer forwarding ou não, que é o que isto vai fazer com a blacklist. Neste caso não há blacklist nenhuma, portanto ele chega aqui e simplesmente diz para fazer forward do pacote ao switch. Dá-lhe o pacote outra vez num packet out e a instrução que lá vai é para enviar para este porto. Portanto isto chama aqui este send packet out. Eu acho que a gente pode ir para não, isto é o classe disto. Aqui, send packet out. Qual é que a gente está a chamar ali? Send packet out a partir do packet in. Está aqui dois. Agora vocês não... Esta aqui a ideia é pegar exatamente no mesmo pacote que vinha no packet in, fazer um packet out e enviar para o switch. E dizer ao switch o que é que ele vai fazer com aquilo. E isto está a ser feito aqui. É este. Portanto, basicamente o que ele vai fazer é ver qual é que foi a porta por onde entrou no switch o pacote que vem dentro do packet in. Isto é diferente se for numa versão abaixo da 1.3 ou se for na 1.3. Na 1.3, ok. E isto foi o que mudou para a 1.5. Se vocês usarem 1.5 isto vai dar asneira nisto, porque na 1.5 isto deixou de ter este nome. Já não se chama import. Já não é preciso fazer esta coisa do import, acho que até é automático. Isto do import é só para o switch saber que não pode enviar isto de volta pela porta de onde recebeu. Ok? O que nós estamos aqui a fazer e estamos aqui a fazer mais um teste, que é se o porto que eu estou-lhe a dizer que é o porto por onde eu quero que ele envie aquilo for o mesmo porto por onde aquilo chegou, então eu não faço nada e ponho aqui um log para saber que estou a fazer aqui uma asneira qualquer.
porque estou a tentar enviar, estou a dizer ao switch, olha, envia o pacote pelo mesmo interface de onde o recebeste, que é uma coisa que não faz sentido. Pronto. Se não for esse o caso, portanto, o que eu vou fazer é vou construir então aqui a tal mensagem packout. Aqui vocês normalmente usam sempre o no-buffer. O buffer não interessa aqui para LT. Isto é um pormenor do OpenFlow, tem a ver com o sítio onde isto fica guardado. Onde isto pode ficar guardado no switch à espera de ser processado. Neste caso nós não usamos isso. Não? Temos aqui no buffer. Fazemos o setting port. Isto é outra coisa que também acho que no 1.5 não é preciso fazer, ou não se faz. O packout não tem este parâmetro. Não tem este parâmetro, sim, nesta mensagem. E depois criamos uma lista de ações. Isto leva a uma lista de ações e esta lista de ações aqui basicamente o que está a dizer é que é para enviar pelo porto que eu passo como parâmetro de entrada. Ok? Portanto, isto tem um nome também que é esta action, isto é o identificador do switch, depois isto é uma espécie de um construtor, isto serve para construir uma lista de ações e depois isto é o nome da ação específica que é o output, que é para dizer a porta que eu quero, depois tem o método que é o setPort para dizer qual é a porta. Portanto, eu vou adicionar esta ação que foi criada à lista de ações. Depois no packout vou pôr essa lista de ações no setActions. Estou-vos a mostrar isto, embora vocês só precisam de usar isto, não é? Depois isto vai transformar isto aqui num array de bytes. O que é isto? É o pacote propriamente dito, estão a ver aqui? Que é o payload que vem dentro do pacotinho. E aqui é só para, é tal coisa que é fazer o packout a partir do pacotinho. Se vocês forem ver o set packout é igual a este, à exceção destas duas instruções. Em que em vez de ele ir buscar o payload ao pacote que acabou de receber, temos que ser nós a dizer qual é o payload que queremos fazer, mas vocês não vão precisar disso. E depois então constrói-se isto e isto vai para o switch aqui com este write. E é isto que está a aparecer aqui, estão a ver? É este log forward em packout. Okay? E depois ele põe aqui o packout to string, que é o que ele mostra aqui tudo. Isto é o pacote todo que ele está a mostrar aqui, estão a ver? Que é o OF packout de OpenFlow 1.3, que tem o import 2, que tem aqui a lista de ações, que é o action output para o port normal. E depois tem os dados. Os dados em binário, estão a ver, que são os pacotes do ping. Isto são os dados em binário dos pacotes do ping. Os vários pacotes ICMP. Pronto, então aqui isto só está... Recebe então, dentro dessa mensagem, o pacote que acabou de chegar, à exceção do ARP, porque num ping ao início há o ARP para descobrir qual é o MAC. Mas o ARP, como este if não bate certo, nós não o tratamos aqui. Depois vêm os que são unicast, que são os pacotes do ICMP mesmo, do ping. Aqui ele entra aqui dentro e neste caso está simplesmente recebe, constrói um pacote com a mesma informação e envia para o switch a dizer para enviar para o output normal. Então o switch o que é que vai fazer? Vai se comportar como um switch normal. Quando recebe esta instrução, então deixa-me ver. Se eu ainda não conheço o MAC address destino, envio para todas as portas. Se eu já conheço o MAC address de destino, envio só para a porta onde aquele MAC address está disponível. Faz o comportamento normal de uma bridge. Se pusessem aqui o flood, o switch enviava por todas as portas sempre e chegava a todos sempre. Agora, fazer a blacklist vocês podem fazer só com packetouts, não é nada eficiente. Como é que faziam com packetouts? Antes desta instrução tinham que fazer o quê? Tinham que ir aqui ver, através deste objeto, sacar o endereço IP. Têm lá no enunciado o link para a documentação do Floodlight, onde conseguem ver como é que fazem isso a partir deste objeto. Eu não sei se ele não tem logo aqui um... Deixem ver. Eu não sei se ele tem logo aqui um get... Não, tem o VLAN ID. Tem que ir buscar o pacote IP primeiro. Tem que ir buscar o pacote IP primeiro. Acho eu. Mas vocês têm lá um endereço de como é que se conseguem fazer isto. Depois também posso ajudar. Tem que ir buscar primeiro o pacote IP. Há aqui uma instrução qualquer. Até deviam testar isto. Deviam fazer o get ether type. E depois ver se o ether type é IPv4.
e depois ir buscar aqui o com o get payload. Estou a ver aqui, o get payload devolve um IP packet. E depois esse IP packet há de ter um método que dá o endereço IP de destino daquele pacote. Ok? E depois com esse endereço IP de destino, vocês aqui iam ao fecheiro. Agora podem não fazer com fecheiro, podem fazer isto aqui hard-coded com uma lista de strings ou isso, que é como estão com uma topologia pequenina. Se quiserem testar primeiro, logo mais rapidamente, sem ter que estar a fazer a abertura do fecheiro e não sei o quê, que isso é código Java normal, que vocês já fizeram em não sei quantas cadeiras, podem vir a qualquer sítio. Mas se não quiserem usar logo um fecheiro, até podem fazer aqui uma lista só para testar, ou pôr um hard-coded. O que é que vocês vão ver? Vão ver se o pacote IP for igual, por exemplo, ao endereço que vocês agora têm em teste, que é um endereço proibido. Nesse caso, vocês aqui neste send packet out têm que fazer uma coisa diferente que eu acho que eu não sei se ele está a fazer, que é, têm que enviar, para fazer drop de um pacote, a instrução que se envia é vazia, ou seja, tinha que se enviar uma lista de instruções vazia. Este send packet out não faz isto, portanto vocês têm que fazer, e eu acho que não tenho aqui nenhum que faz isto, portanto vocês eventualmente podem criar aqui outra função destas, ou então completam aqui esta, que se aqui, por exemplo, tiver um null neste parâmetro de entrada, vocês depois testam aqui à frente, quando começam aqui a criar esta lista de ações, estão a ver? Aqui nesta lista de ações, se o output port for null, vocês criam só a lista de ações vazia, estão a perceber? Fazem só isto. E depois não fazem estas duas instruções. Ok? Nem esta. Portanto, criam uma lista de ações vazia, não metem nada lá dentro. Mas criam esta lista de ações. Aliás, isto tem que fazer, desculpem, quer dizer que pôr a lista associada ao pacote, senão esta lista de ações está aqui criada, mas não está posta em lado nenhum. Mas não põem nada lá dentro. Okay? Portanto, criam só a lista e enviam isto. Portanto, até podem simplesmente mudar esta para fazer aqui um teste a este parâmetro, se este parâmetro for nulo, porque assim aqui fazem só o if e depois chamam isto com o null. Estou a perceber? Põem aqui null e depois aqui fazem o teste. E se aquilo for nulo, não fazem estas duas instruções. Okay? Criam só a lista de ações e fazem o set actions. Isto vai fazer com que vocês vão enviar um packet out com uma lista de instruções vazia, que é a maneira de fazer no OpenFlow 1.3 um drop. Okay? Portanto, então vocês vão enviar o packet out de volta ao switch e o switch vai fazer drop daquilo. Ainda tinha outra hipótese, que se calhar aqui para o packet out até é o mais simples, que é simplesmente não fazem o send packet out. Porque se não fizerem o set packet out, o que é que acontece? O switch recebeu um pacote, envia para o controlador e o controlador não o envia de volta. Então ele perde-se. Pronto. E vai dar drop na mesma. Mas isto é estar a fazer tudo, vindo tudo sempre ao controlador. Isso é pouco eficiente, porque isto quer dizer o quê? Que os pacotes estão sempre a vir ao controlador, não é? Eu faço um ping, isto vem até aqui, vai ao controlador, do controlador vem para aqui, depois é que vai para o destino. Estão a perceber? E depois faz isto aqui, porque imaginem que era um ping daqui para o 3. Vem para aqui, packet-in vai para o controlador, packet-out diz o que é para fazer, chega aqui, este é a primeira, este aqui está a receber o pacote pela primeira vez, também não sabe o que é que há de fazer, envia para o controlador, o controlador envia-o de volta a dizer para onde é que tem que ir, envia para aqui, vai para o controlador envia de volta e só depois é que chega, estão a ver? Portanto, isto um ping daqui para aqui tem que ir 3 vezes ao controlador, passa em 3 switches, sim. Ah, ok, ok. Está bem, está bem. Mas eu estou a gravar também, depois fica. Fica o rato lá. Mas, pronto, mas estão a perceber a ideia. Portanto, em cada um destes switches eu vou uma vez lá em cima. Ok? Vou uma vez ao controlador. E portanto isto é muito pouco eficiente, porque eu estou a pagar também o delay de ir ao controlador e do controlador executar aquele código, não é? Aquele código que vai ao packet-in e que chama aquela instrução, que vai criar o packet-out e depois envia o packet-out de volta. Portanto, estou a pagar 3 vezes a latência do tempo que demora a enviar a mensagem packet-in do switch para o controlador, do tempo que demora a construir a mensagem packet-out e do tempo que demora a enviar o packet-out outra vez para o switch. Portanto, o que é que eu faço? Eu não faço isto sempre, só faço isto à primeira vez. Depois, normalmente, instalo aqui uma regra, mas vocês conseguem ver quando eu ponho aqui o rato depois a aparecer a flow que lá está, a regra ou não. Pronto.
Portanto, aqui depois o que nós fazemos é acrescentamos uma regra a esta, que é para todos os pacotes a seguir que vão para o mesmo sítio, já não precisarem de ir ao controlador. Estão a perceber? Então, para terminar a blacklist, o que é que vocês vão fazer? Podem fazer esta primeira versão, para verem a funcionar, como eu disse, não é? Que é simplesmente aqui, ou nem sequer enviarem isto, no caso de ser proibido, ou então alterarem aqui o send packet out para enviar uma lista de ações vazia. E depois vão ver lá no ping que aquilo passa a dar unreachable para aquele destino. Pronto. Depois complicar um bocadinho, é criar, para ficar eficiente, é criar uma regra. Portanto, até à parte do teste, tudo igual. A partir do pacote Ethernet, sacar o payload para ir buscar o pacote IP. A partir do pacote IP, sacar o endereço IP de destino. Já agora, também depois vão precisar do endereço IP de origem. Portanto, é melhor guardarem também o endereço IP de origem. Para quê? Para fazerem a tal regra. Ou então, podem usar os MACs também para a regra. Estes MACs aqui. Podem usar os MACs ou os IPs. E depois o que é que depois de testarem, se for permitido, vocês vão fazer este send packet out e vão fazer outra coisa que é criar uma regra. Está aqui o exemplo todo documentado. Okay? Portanto, vocês vão criar uma lista de ações que leva também a um output. O output pode ser o normal, na mesma. Aquele OF port normal, o porto. Aqui neste set port podem pôr aquele OF port normal, fazem o add à lista de ações e ficam com as ações criadas. Depois vão criar uma lista de instruções, porque no 1.3 as ações estão dentro de uma lista de instruções, que neste caso está aqui também como é que se faz, cria-se a lista, depois cria-se uma lista de instruções, quer dizer que tipo uma lista de ações que diz que tipo de ações é que está aqui na lista de instruções. Neste caso é uma apply actions. E depois esta apply actions leva àquela que está ali criada em cima. Okay? Mas vocês usam exatamente isto como está aqui. Só têm que pôr aqui o port que for, que é o normal. E depois isto é sempre igual. Portanto, vocês, mesmo que queiram fazer outra coisa, o que muda só é aqui o porto para onde querem enviar isto. Porque vocês nunca vão usar instruções de outro tipo. As vossas instruções vão ser sempre apply actions. E depois a apply actions é sempre a action output, quer dizer para onde é que aquilo sai. Mesmo quando for para as estatísticas do TCP também. As regras também são desse tipo sempre. Pronto, depois ele pega na instruction list e faz o add da lista de apply actions, que basicamente só tem uma ação lá dentro a dizer que é para enviar para o porto X, que no vosso caso é sempre o normal que é para ele enviar. Porque vocês nunca querem mexer na maneira como ele faz o encaminhamento. Vocês só querem permitir ou não o encaminhamento, nesta primeira fase, e numa segunda fase querem guardar estatísticas daquilo que está a ser encaminhado. Pronto, e depois isto instala a regra. Ok? Cuidado que isto não é isto aqui. Aqui é LT module. Ok? Tenho que mudar isto lá depois. Porque isto é isto é uma constante que está aqui. Só que isto vem do código de CGR também. E o módulo CGR chamava-se CGR-L2 Switch. Portanto, mas isto está de ser Flow Mode Priority. É esta constante que aqui está. Estão a ver? Portanto, lá tem que pôr o nome aqui do LT Module. Porque isto é uma propriedade desta classe. Não é? Onde é que está aqui o processo expectativo? Ok, pronto. Mas eu deixei aqui o código comentado para vocês verem como é que se faz. Também tem lá o link no... Portanto, isto aqui há de ser assim. Acho que isto é o nome da classe. Né? Tenho que ver depois qual é o nome da classe lá em cima. Mas acho que é isto. Portanto, vocês aqui, isto instala uma regra. Portanto, isto passa a ser diferente. A partir de agora, já não recebem mais, no switch onde acabaram de instalar isto, já não vão receber nunca mais paquetinhos que batam certo com o match. Ainda falta aqui o match. Onde é que o match está a ser criado? Eu não deixei aqui o exemplo do match. Pois, vocês têm que criar este match, que não está aqui criado ainda. Têm que o criar também. Eu isso não deixei aqui o exemplo. Não. O que é que vai ser o vosso match? Mas eu não sei, mas eu acho que tenho aqui dentro como é que isso se cria.
Não, aqui também está com o match já feito. Aqui também está. Exato, ele aqui já está a criar tudo. Isto é o tal, o set match é o match criteria. Pronto, mas isto está lá um dos links que eu tenho também no enunciado, está para um tutorial que mostra como é que se faz da documentação do Floodlight, que é mesmo sobre como é que se constroem estas regras e como é que se faz o match. Mas vocês aqui têm que dar este objeto já criado, ok? Que é este match aqui, vão ver? E este match, no vosso caso, também não está aqui nenhum exemplo, que era para vocês depois não se podem fazer, porque isto é o que vai variar. Neste caso, o que é que vocês querem fazer? Querem que seja tudo o que seja daquele... ou usando os MAC addresses e põem que é tudo o que venha daquele endereço MAC de origem para aquele endereço MAC de destino, ou usando os IPs, tudo o que venha daquele IP de origem para aquele IP de destino. Qual IP de origem e qual IP de destino? O que vinha no pacote que vocês acabaram de receber. Ok? Que é para quê? Portanto, por exemplo, se for o ping, todos os outros pacotes do ping têm o mesmo IP de origem e o mesmo IP de destino. Portanto, o que é que vai acontecer? Ele vai enviar, ele vai usar vai bater nesta regra, já não vai ao controlador. Portanto, só veio o primeiro pacote que veio ao controlador. Portanto, é esta a diferença. Agora, para fazer a blacklist, é instalar a regra com o normal se for permitido. Se não for permitido, é instalar a regra com as ações vazias. Portanto, quando criam aqui a lista de ações, o AL, quando criam aqui este AL, estão a ver? Só fazem isto, só criam o AL e depois não criam esta ação. Ok? Não fazem esta parte. Não é preciso criar a ação nem adicioná-la à lista de ações. Criam uma lista de ações vazias e depois aqui embaixo nesta receita ele vai pôr essa lista de ações vazia dentro da lista de instruções e o switch vai receber isso e quando recebe uma ação vazia faz drop ao pacote. E portanto, basicamente comecem por aqui e é isto. É só fazer então o teste aqui em cima. Portanto, o que é que vão ter que descobrir para isso? Como é que sacam daqui o IP. Depois fazer o teste. Depois, numa primeira fase, podem usar só o teste para enviar isto ou não. Ou alterarem aqui dentro isto para passarem aqui o null e enviarem isto, mas com uma lista de ações vazia. E depois fazer a mesma coisa, mas com a regra. Okay? Sendo que quando fazem com a regra, portanto, isto vai ter que estar dentro aqui deste if, não é? Isto vai ter que estar dentro deste if. E quando fazem a regra, também devem fazer isto na mesma. No caso em que é permitido. No caso em que não é permitido, não precisam. Mas no caso em que é permitido, devem fazer isto na mesma. Okay? Porque senão o primeiro pacote perde-se. O que num ping não faz muito mal, porque perder-se o primeiro pacote, porque depois começa a dar sucesso nos outros. Mas se fosse outro tipo de tráfego qualquer, podia ser crítico perder esse primeiro pacote. Se fosse TCP também não havia problema, porque se perderem o primeiro pacote, mas conseguirem passar os a seguir, ele acaba por se orientar. Se bem que aí tem um problemazinho, porque se for o primeiro pacote em que ele está a tentar estabelecer a ligação, não sei qual é que é o comportamento dele. Não sei se ele vai tentar outra vez fazer a ligação ou se, como não consegue enviar o primeiro pacote, se falha e diz que não consegue atingir o outro. Portanto, isto tem que enviar sempre. Porquê? Porque vocês recebem o primeiro pacote, depois têm que enviar esse primeiro pacote de volta para o switch, senão este perde-se. Se instalarem só a regra, ele perdia-se. Ok? E pronto, basicamente é isto. A diferença depois aqui é que vocês, quando tiverem a instalar regras, se forem aqui ver, vão-vos aparecer aqui as vossas regras. E depois vocês vão conseguir ver isto. Têm que ter o ping a correr. Porque aqui, se vocês puserem um timeout, um idle timeout quando estão a criar isto, ou um idle ou um hard, se for um hard, ela dura aquele tempo. Se for um idle, ela existe enquanto houverem pacotes que façam match e depois, quando passar aquele tempo, desaparece. O tempo do idle. Portanto, usem, por exemplo, o idle, podem pôr ali alguns segundos e aqui vão conseguir ver a regra se ainda não tiverem passado esses segundos, ou então, se tiverem lá o ping a correr. Se tiverem o ping a correr, estão sempre a aparecer pacotes, portanto a regra está cá. E vocês vão conseguir ver a regra, que primeiro vai aparecer só aqui, depois, se por exemplo fizerem um ping do 1 para o 3, ela vai aparecer primeiro aqui neste, depois vai aparecer aqui no do meio, e depois vai aparecer aqui neste, porque isto vai ser, vem do 1, chega a este primeiro. Chega ao primeiro, vai o pacotinho para o controlador, saca o IP lá do pacote, vê se é permitido. Se for permitido, envia o packet out de volta e instala também a regra. Ok?
E quando mandou o pacote de volta, mandou fazer o normal, portanto ele vai enviar e vai chegar ao do meio. O do meio, a mesma coisa, packetine, veio ao packet out de volta, cria a regra. Mesma coisa aqui, cria a regra. Isto foi o primeiro pacote. No segundo pacote já está uma regra aqui. Portanto, o ping está sempre a correr, está sempre a enviar pacotes ICMP. No segundo pacote já está aqui uma regra que eu já instalei a dizer que tudo o que vem daquele endereço IP de origem ou daquele MAC de origem, podem fazer com qualquer um, e que vai para o MAC de destino ou para o IP de destino, põem a regra, podem fazer com os IPs ou com os MACs, vai dar ao mesmo. Com os MACs têm a vantagem de já lá estar os MACs, portanto, que já lá estão tirados do pacote da internet. Mas vocês também têm sempre que ir buscar pelo menos o IP de destino para fazer o teste com a blacklist, portanto. E depois de já estar aqui a regra, já não vai nada ao controlador, portanto isto chega aqui, bate certo com a regra diz lá que é forward normal, portanto vai logo automaticamente para o switch a seguir. Aqui também já está a regra a mesma coisa. Tem que instalar a regra, duas regras, porquê? Porque se puserem origem e destino, não se esqueçam que depois o 1 faz o ping para o 3 e depois o 3 responde para o 1. E do 3 para o 1 é o caminho inverso. Portanto, aqui quando instalam uma regra, não instalam só uma, instalam duas. Instalam uma com o endereço IP de origem a ser o IP de origem do packetine e o endereço IP de destino, ou o MAC, a ser o do destino também que vinha no packetine, e instalam uma ao contrário, em que a origem é o destino e o destino é a origem, que é para quando este responder, isto é ao contrário, também já ter uma regra. Se não, não há problema nenhum, mas vai ser menos eficiente, porque se fizerem só num sentido, ele também vai ficar com as duas, mas vai ser, quando está a fazer o caminho neste sentido, vai instalar uma regra, e depois quando este responde, não está cá a regra nenhuma, vai lá acima, packet out e instala a regra, fica depois. Portanto, se instalarem só uma, podem começar por instalar só uma. Vai funcionar na mesma. Vai ser menos eficiente porque no caminho de volta isto também vai três vezes ao controlador, uma por cada um destes três switches. E vai instalar a regra, porque neste caso vai receber aqui o packetine em que a origem é o 3 e ele vai fazer o mesmo processo exatamente igual que nós descrevemos neste sentido. Se no primeiro sentido instalarem logo as regras com o IP de origem e destino como vem no packetine e trocados, depois quando este responde já não vai ao controlador. É a única diferença. Mas agora para não complicarem até podem instalar só uma regra, porque vai dar, em termos de funcionalidade vai funcionar na mesma. Só tem mais um passo onde vai passar pelo controlador e que se instalarem a regra logo nos dois sentidos, já na resposta já não vai ao controlador. Se vocês quiserem testar com outra coisa que não um ping, aqui ainda na blacklist, depois só para verem a diferença dos três momentos, ou seja, quando vocês fazem isto só muito simples ao início, em que simplesmente chegam aqui e enviam esta instrução ou não, consoante o teste do IP, vocês aqui em vez de um ping podem, por exemplo, chegar aqui e fazer iperf. Eu acho que isto é só... podem usar o normal, sem opções nenhumas. Acho que é só assim. Agora estamos no 1 para o 3. Ponto 0. Okay. Ponto 3. Isto o que é que vai fazer? Vai fazer uma ligação TCP. Vocês depois vão usar quando for das estatísticas do TCP. Vai fazer uma ligação TCP e vai deixar a ligação TCP correr um bocado até ter perdas. Portanto, ele vai tentar o máximo. Vai tentar enfiar isso à bruta, informação à bruta, até que ter o primeiro pacote que não chega ao fim de X tempo, que dá o timeout. Que é quando aquilo começar a ficar congestionado. E depois diz qual é que foi a largura de banda máxima que conseguiu. Só que eu não me lembro agora. Pera, então iperf não é assim? Eu tenho lá isto pera lá. Eu tenho lá isto no enunciado também. Porque vocês têm que pôr a correr do outro lado um servidor, exato. Vocês têm que ir ao destino, pôr um IP-S, se eu não me engano. Exato, têm que fazer menos server, têm que ir ao outro host, pôr o menos server e depois têm que vir aqui e dizer o que o cliente e depois qual é que é o host, exato. Portanto, é "-s", aqui tem que fazer hiper "-s",
Exato, ele já está à escuta. E depois no 1 temos que fazer então hiperf menos C e depois é o 10, 0, 0, 3, né? Pronto, estão a ver? Packet outs aqui com fartura, porque eu não tenho regras. E ele agora vai fazer isto e vai-me dar uma largura de banda. Isto só pode ser giro para quê? Para vocês verem a diferença que vai dar. Estão a ver? Deu 1,6 megabits por segundo. E vocês vão ver que quando puserem as regras, isto aumenta para aí 10 vezes a largura de banda que é disponível. Porque tem a ver com o atraso que está a ser introduzido aqui quando eu estou sempre a ir ao controlador em todos os pacotes. Portanto, isto abriu uma ligação TCP e todos os pacotes foram ao controlador. E neste caso que eu fiz entre o 1 e o 3, foram todos ao controlador 3 vezes. Estão a ver? Foi aqui entre o 1 e o 3. Portanto, foi neste. Eu estou a pôr aqui para aparecer isto para vocês saberem qual é que eu estou a falar. Foi neste no meio e foi neste. Ok? Deu 1,6. Se vocês depois testarem agora com o Blacklist, vão ver que se fizerem a primeira coisa, vai dar uma largura de banda assim destas, que é estar sempre a ir ao controlador. A partir do momento em que tiverem a tal regra, a partir do momento em que instalarem a regra, vão ver que este perf vai dar pelo menos 10 vezes mais. Às vezes até mais. Em ordem de grandeza. Ok? Porque não há este processamento todo que está a ser feito N vezes, passa a ser feito só uma vez. Por cada switch. Pronto, basicamente é isto. Como verem, não é muito complicado. É só aprenderem aqui como é que constroem as coisas. Em termos de algoritmo, não tem nada que saber. Não é? É fazer aqui um teste. Se for, envia-se. Se não se for, envia-se vazio. E é enviar isto. E enviar depois regra. É só isto. Para a parte da blacklist. Depois passaremos para a parte das estatísticas, que é em termos de algoritmo. Também não é grande coisa, mas implica já mexer. Depois implica irmos até ao. A partir daqui temos que fazer o get payload para ir buscar o pacote IP. Depois no pacote IP temos que fazer também um método para ir buscar o pacote TCP. E depois no pacote TCP ainda temos que olhar para um campo que lá está, que são as flags, para ver se é um dos pacotes de negociação ou se já é um pacote de dados. E depois, nesse caso, só ao terceiro pacote é que vocês vão fazer o que agora vão fazer. Que é só ao terceiro pacote é que vocês vão instalar aqui a regra. E fazer até ao terceiro pacote tem que fazer sempre com o set packet out, porque nós queremos sempre que venha ao controlador, que é para vocês depois poderem guardar o tamanho dos pacotes. Ok? Mas para já, fazer a blacklist.